Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o texto do Salmo 27, Salmo 27, versos de 1 a 14. Acompanhe por gentileza esta leitura e mantenha depois a sua Bíblia aberta na passagem. É um salmo de Davi, e Davi diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não me rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre o tema a vitória sobre o medo. Meus irmãos, o medo é o sentimento mais democrático na história da humanidade. O medo atinge pessoas de todas as idades, de todos os credos, de todos os estratos sociais. É impossível passar pela vida sem sentir medo. É por isso que Deus, nos conhecendo tão bem, pois nos criou e nos formou, repete reiteradamente esta ordem nas Escrituras: não temas, não temas, não temas. É a ordem mais repetida na Bíblia. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É claro que nós desenvolvemos muitos temores. Nós chamamos de fobias, muitas fobias. Existe, por exemplo, a acrofobia, medo de altura. Existe, por exemplo, a claustrofobia, medo de lugar fechado. Existe, por exemplo, a agorafobia, medo de lugar aberto. Eu só descobri que eu tinha um problema de claustrofobia quando, na minha primeira viagem a Israel, em 86, me acompanhava então o presbítero Ronaldo Gama. E chegando no Egito, fomos visitar uma das pirâmides onde está o túmulo de Faraó. Havia muita gente, o ambiente era muito denso, pesado, clima pesado, calor sufocante. E nós começamos a subir as escadas, apinhadas de gente. Era impossível que alguém passando mal ali fosse socorrido imediatamente, porque era uma multidão subindo, outra multidão descendo.
De repente, eu me senti sem fôlego, sem ar. E eu entrei em pânico, literalmente. E no momento eu pensei, eu vou morrer, porque não tem como sair daqui. E quando eu estava nesse desespero todo, Ronaldo pôs a mão sobre mim e disse: calma, feche os olhos, imagine-se fora daqui, pense num jardim, pense num lugar aberto, pense em ar fresco, pense na brisa tocando em você. E de repente o ar voltou aos meus pulmões, e eu voltei a respirar. Mas ali eu fiquei sabendo que eu tinha um problema de claustrofobia. Há muitos outros medos, talvez mais graves e piores do que essas fobias. Medos de circunstâncias, medo de conjunturas, medo de doença, medo de solidão, medo de tragédia, medo do futuro, medo da eternidade, medo da morte. E esse texto, meus irmãos, Davi está lidando com situações extremamente perigosas, que lançavam sobre a sua vida temores. E a circunstância que Davi enfrenta aqui são adversários perigosíssimos. E ele chega a definir esses adversários, confira aí comigo, no verso 2, de inimigos violentos, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. E quando ele vai dizer no versículo 12, que a arma desses inimigos destruidores era a arma da calúnia, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. A intenção desses inimigos era a morte dele, só respiram crueldade. Versículo 2, eles me sobrevêm para me destruir. É nesse cenário que esse salmo é escrito. Os estudiosos dizem que muito provavelmente Davi está descrevendo aqui as duras, implacáveis perseguições de Saul, seu sogro que queria matá-lo, e ele tinha que fugir para as cavernas, para os desertos, para além das fronteiras de Israel. E aqui eu quero chamar então sua atenção à luz desse salmo 27, para encontrarmos aqui 3 lições: como vencer o medo, ou a vitória sobre o medo. Em primeiro lugar, triunfando sobre o medo das circunstâncias adversas, por meio da fé em Deus. Não há mínima chance de nós vencermos os temores da nossa alma, sem tirarmos os olhos das circunstâncias, para colocá-los em Deus. E a primeira coisa que eu destaco nesse ponto aqui, é que Davi vence o medo quando reconhece quem Deus é. Olha comigo o verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Eu gosto desta figura, o Senhor é a minha luz, porque a Bíblia diz que Deus é luz. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. E quando você usa esta figura, luz, você está falando do caráter santo de Deus. Você está falando que Deus é a fonte da vida. Você está falando que Deus é o nosso guia, que Deus clareia o nosso caminho e que Deus nos aquece com a sua presença. Ele não é apenas luz, Ele é a minha luz. Ele não é apenas salvação, Ele é a minha salvação. Ele não é apenas fortaleza, Ele é a minha fortaleza. Você vence o medo quando você sabe quem Deus é, não apenas no seu conceito, mas na sua experiência. Ele é o meu Deus, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Segundo lugar, Davi vence o medo quando sabe que Deus frustra os intentos dos inimigos. Olha o verso 2 comigo: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. A ideia na língua hebraica aqui é de uma alcateia de lobos que vêm, que cercam, que entrincheiram, que atacam. E eu queria aqui trazer à mente esclarecida de vocês alguns exemplos de como Deus faz isso, frustrando os desígnios do inimigo. Vamos pegar o primeiro exemplo lá de Atos dos Apóstolos,
capítulo 12. Lá está Herodes Agripa I, matando o apóstolo Tiago à espada, lançando o apóstolo Pedro numa prisão máxima, com segurança máxima, para apresentá-lo depois da festa para matá-lo. O que Deus faz? Deus vira a mesa, Deus reverte o diagnóstico, Deus tira o Pedro da prisão de maneira milagrosa, e na mesma circunstância, dias depois, Deus mata Herodes Agripa I, talvez o mesmo anjo que foi libertar Pedro da prisão, foi o anjo que fulminou Herodes Agripa I. Deus virou a mesa, Deus frustrou o desígnio do inimigo. Me permita um segundo exemplo. Domiciano, imperador romano, ele envia para a colônia penal da ilha vulcânica, a ilha de Patmos, o apóstolo João, quando a igreja cristã estava massacrada, perseguida cruelmente. Certamente a intenção dele era calar a voz de João e era jogar pá de cal no cristianismo. Mas ao enviar João para a ilha de Patmos, não sabia ele que ali Deus revelaria o futuro da história, e Deus revelaria a João o que haveria de acontecer na história, e a história já está decidida, é a vitória triunfante e retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. Deus mudou o jogo, Deus virou a mesa. Me permita um terceiro exemplo. Pensem comigo em John Bunyan, pastor batista, que no século 17 na Inglaterra foi preso, ficou 14 anos na prisão. Seu crime? Pregar o evangelho em praça pública. Dias terríveis, de ver pelas grades da sua prisão a sua filha primogênita cega passando necessidades. Mas quando tudo parecia que era um cenário extremamente sombrio para ele, naquela circunstância adversa, ele escreveu O Peregrino, livro talvez um dos mais lidos do mundo depois da Bíblia, que tem consolado e encorajado milhões e milhões de cristãos ao longo da história. Meus amados irmãos, Deus ainda hoje frustra os desígnios dos inimigos e vira a mesa para trazer livramento ao seu povo. Terceiro lugar, Davi vence o medo quando pela fé confia, mesmo sabendo que os inimigos parecem mais fortes. Olha o verso 3 comigo. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Leia 1 Samuel, leia 2 Samuel, e você verá que muitas vezes Davi foi encurralado, sitiado, entrincheirado, e parecia que não havia a mínima chance dele escapar, e na hora H Deus dava o livramento. E quantos livramentos Deus já deu a você e a mim, em circunstâncias adversas, onde o inimigo parecia que estava nos sitiando e nos e nos acuando, e Deus abre uma porta da sua providência, Deus abre o mar vermelho para o seu povo passar. Me permita 2 exemplos para isso. O primeiro deles, cidade de Dotã. Lá está o profeta Eliseu. Israel está numa batalha contra os inimigos da Síria. O rei sírio já não sabe o que faz mais, porque toda a estratégia de guerra que ele pensa, planeja, na hora de executar é frustrado. E o rei pensou, deve ter alguém sabotando os nossos planos, deve ter alguém aqui do inimigo infiltrado no nosso meio, porque tudo que nós fazemos num quarto fechado, o inimigo, o Israel fica sabendo. Quando alguém diz, não, tem um profeta lá em Israel, ele sabe tudo, ele conta tudo, ele alerta tudo, Deus fala com ele. E então o rei da Síria mandou o seu exército para entrincheirar a cidade de Dotã, para prender Eliseu, talvez para matar Eliseu. E quando acorda de manhã o seu moço, vê os carros, vê os cavalos, vê os cavaleiros, ele fica alarmado, alarmadíssimo. E o profeta orou e disse, Senhor, abre os olhos desse moço. Abre os olhos desse moço, para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, mais carros, mais cavalos, mais cavaleiros celestiais cercavam Dotã, pois maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. O nosso Deus traz livramento, o nosso Deus abre uma porta de escape, onde você não vê saída.
Segundo exemplo, é quando o exército poderoso da Síria, depois de tomar Samaria, depois de fazer dobrar-se diante da bravura dos seus comandantes e soldados, as 10 tribos do norte, agora entrincheira Jerusalém, e recomenda que Ezequias se renda, e Ezequias clama ao Senhor, e o Senhor escala apenas um anjo, e apenas um anjo, mata ao redor de Jerusalém 185.000 soldados assírios, e Deus livra Jerusalém do poder da Assíria. Deus é o Deus que muda o jogo, vira a mesa, e apesar do inimigo parecer mais forte do que nós, Deus nos dá o livramento. Bendito seja o seu nome. Quarta verdade, Davi vence o medo quando sabe que Deus é o seu maior prazer. Olha o verso 4 comigo. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. Eu fico impressionado com isso, porque o clima é de guerra, é de medo, é de perseguição, é de falsas testemunhas. E esse homem não aspira riqueza, ele não aspira poder, ele não aspira posição elevada. O que ele mais anseia, o que ele mais deseja, o que ele mais busca é a intimidade com Deus, é a presença de Deus, é o próprio Deus. Mas ainda, Davi vence o medo quando sabe que Deus, nas horas mais perigosas da vida, é o seu protetor. Olha comigo o verso 5. Pois no dia da adversidade, tem esse dia? O dia da adversidade, existe esse dia? Paulo chama esse dia de o dia mau. O dia mau. Sabe qual é o dia? É o dia que o inimigo planeja atacar você, inesperadamente, repentinamente, contundentemente. É o dia que o inimigo pensa: eu vou acabar com ele, eu vou destruir a ele. E olha o que está escrito no verso 5: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recanto do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Vamos entender essa palavra aqui, me ocultará no seu pavilhão. Essa é uma palavra de guerra. Naquelas épocas de batalha campal, normalmente o rei era o comandante em chefe, ou às vezes o seu general de guerra. Era a pessoa estrategista, era a pessoa que dava as coordenadas do enfrentamento militar. E via de regra, este ou o rei ou o seu comandante tinha a sua tenda no meio do acampamento, cercado dos mais bravos e adestrados soldados. Ninguém podia chegar ali naquele pavilhão sem poder atacar as forças mais poderosas do exército. O que Davi está dizendo é que Deus o colocou no meio do seu pavilhão. Para atacar você, vai ter que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Para encostar a mão em você, vai ter que encostar no Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso é o seu defensor, é aquele que protege você no seu pavilhão. Mas notem, Davi vence o medo quando transforma a adversidade no prelúdio dos seus louvores. No verso 6 ele diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ele não pensa em cantar júbilo no palácio, ele não pensa em celebrar culto num lugar público aberto, ele pensa em elevar seus louvores e seus sacrifícios de júbilo no tabernáculo, na casa de Deus. Preste atenção que muito provavelmente, se nós estamos falando das perseguições de Saul, era o tabernáculo. Até mesmo durante todo o reinado de Davi não tinha templo. O templo foi construído no período do filho dele, Salomão. Era uma construção modesta, mas um símbolo da presença de Deus. Não importa, irmãos, se o templo é debaixo de uma árvore, se é de chão batido, se é uma casa de meia água, ou se é um templo modesto, ou se é um grande santuário, o que importa é a presença de Deus, e é ali que esse homem quer adorar a Deus e dar graças ao Senhor. Mas o segundo ponto dessa mensagem é que Davi triunfa sobre o medo do fracasso,
por meio da fervorosa oração. Veja comigo os versos 7 a 10. Ele faz uma transição radical do pico dos montes, da confiança plena, para o vale profundo da dor, onde ele precisa orar. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, a quem ele dirige a sua oração. Veja o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. E a palavra Senhor aqui é a nossa palavra Jeová. Ele clama ao Deus autoexistente, imutável, onipotente, onipresente, incausado. Ele clama ao Deus da aliança. A quem dirigimos a nossa oração? Me permita contar a vocês uma experiência que eu tive, que me chocou muito. Eu estive pregando há alguns anos no Japão, fui para a cidade de Nagoya. O pastor que me recebeu é um japonês, que era engenheiro agrônomo, que trabalhou em Linhares na implantação de muitas coisas que hoje na agricultura em Linhares acontece. Foi ele quem implantou. Casou-se com uma brasileira, converteu-se a Cristo aqui no Brasil, voltou para o Japão para ser missionário. Ele disse: pastor Hernandes, eu vou levar você num local que você só vai acreditar porque você vai ver, porque se eu te contar você não vai acreditar. E me levou no templo da fertilidade. Desculpem-me dizer isso, mas eu fiquei extremamente envergonhado e chocado. Num país de primeiro mundo, eu vi ali um templo e o Deus que eles adoram é o órgão reprodutor masculino. E pessoas vêm ali de todos os cantos do país. Ali tem sacerdotes, sacerdotisas, tem liturgias, tem objetos. Casais que querem ter filhos, chegam ali, se prostram, se ajoelham e prestam culto pagão. Fui a Tóquio e vi uma grande bacia na frente de um templo shintoísta, com incenso e fumaça subindo e subindo, e as pessoas passavam por ali e queriam mergulhar naquela fumaça, jogando aquela fumaça para dentro delas, buscando uma divindade. Eu estive agora numa reunião com os colegas de ministério da Luz para o Caminho das Outras Línguas, e o meu colega lá da Índia mostrando para nós a complexidade que é a Índia hoje, com mais de 1 milhão de deuses, onde a própria vaca é uma deusa, é sagrada. Os povos têm seus deuses, seus ídolos que eles formam, que eles criam para eles mesmos, mas você e eu podemos adorar o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado no trono, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, aquele que escuta a oração do seu povo e age e intervém na história. Bendito seja o seu nome. O que ele pede em sua oração? Versículo 7b: compadece-te de mim e responde-me. Veja você que ele não estadeia seus direitos, mas pede compaixão e misericórdia. O que ele anseia em sua oração? Veja comigo, verso 8: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Pois buscarei, Senhor, a tua presença. Oh, irmãos amados, vamos entender isso. A maior necessidade da igreja não é de coisas, é da presença de Deus. Davi está num campo de guerra, acuado pelo inimigo. São muitos, são perigosos, são destruidores. Usam a arma da acusação leviana, contratam testemunhas falsas. Mas Davi não está aqui rogando qualquer outra coisa, ou desejando qualquer outra coisa maior do que a própria presença de Deus. Eu me lembro, lendo as Escrituras, quando o povo de Israel pecou contra Deus, Deus se irou contra o povo, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês, esse povo é rebelde, eu vou destruir esse povo, mas vou cumprir minha palavra, eu vou mandar vocês, e vou introduzir vocês na terra prometida, eu vou mandar um anjo para acompanhar vocês. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir, a terra é boa,
mas a terra não satisfaz. Um anjo é uma excelente companhia, mas não é suficiente. Se tu não fores conosco, não nos faça subir. A nossa necessidade não é da terra prometida, nem mesmo de um anjo, é da tua presença. É a presença de Deus que satisfaz. O que é que esse homem tem medo na sua oração? Confira o verso 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Esse homem tinha um medo. Era o medo de Deus se afastar dele, de Deus se ausentar dele, de ele não poder contemplar a face do Deus eterno. Mas finalmente esse homem tem como convicção inabalável em sua oração o que está escrito no verso 10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Alguns estudiosos, intérpretes da Bíblia, penso eu, equivocadamente, pensam que Davi foi desamparado pelo seu pai e sua mãe. O texto não diz isso, o texto não afirma isso. Davi está aqui pensando numa possibilidade remota, de um filho ser abandonado pelo pai e pela mãe, desamparado pelo pai e pela mãe. Mas ainda que isso ocorra, e ocorre, há pais que abandonam os filhos antes deles nascerem. Há pais que enjeitam os filhos depois que eles nascem. Há pais que não acompanham e não amam e não assistem os filhos depois que eles crescem. Entretanto, Deus nunca vai fazer isso com você. Ainda que as pessoas mais próximas a você abandonem você, Deus jamais abandonará você. Essa é a ideia que o texto está nos mostrando. Mas vamos então à última lição do texto: triunfando sobre o medo do futuro por meio de uma viva esperança, versos 11 a 14. Eu destaco 4 coisas aqui para encerrarmos. Primeiro, ele é um peregrino na caminhada da vida, conforme o versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Peço a sua atenção para o fato de que ele precisa de ensino. Ele é uma pessoa ensinável. Não há nada mais perigoso para a vida cristã de uma pessoa do que ela achar que agora ela é experiente, ela sabe tudo, ela tem toda a bagagem, ela não precisa mais de qualquer ensinamento. Ele está pedindo: me ensina, Senhor. Ele precisa de um mapa para a viagem. Guia-me por vereda plana, ou melhor, ensina-me o teu caminho. Ele precisa de um mapa, mas ele não precisa só de um mapa, ele precisa de um guia. Por isso ele diz: guia-me por vereda plana. Não adianta você apenas conhecer, você precisa da presença dele com você. Em 1986, eu tive a bênção de subir o Monte Sinai. Naquela época eu não tinha um bom hotel, ficava numa pensãozinha muito precária, no sopé do monte, e saía 2 horas da manhã, para chegar no topo do Sinai, no amanhecer. Muito escuro. E contratamos os beduínos para nos guiar. E chegou um momento que eu não estava sabendo onde eu estava pisando. Eu disse: eu não estou vendo o caminho. Ele me respondeu: eu sou o caminho. Você não precisa se preocupar onde você está pisando, é só me seguir. Eu sou o caminho. O Senhor Deus não apenas dá o mapa, o Senhor Deus vai com você. Ele é o guia, Ele é o caminho. Segundo, ele é um homem vulnerável ante os adversários cruéis. No versículo 12 ele diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos, os que só respiram crueldade. Está dizendo: Deus, eu não posso ficar sozinho, eu não tenho força para ficar sozinho, eu não tenho estrutura para ficar sozinho, eu não tenho proteção para ficar sozinho, então o Senhor fica comigo. Mas em terceiro lugar, ele é um espectador por tempos de refrigério. Bendito seja Deus. Verso 13, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Larga de mão o pessimismo. Deixa de lado o medo. Talvez hoje você está olhando, os inimigos são muitos, são perigosos, são destruidores, usam armas perversas contra você. Talvez você olhe para você, são muitos os que me cercam, estão declarando guerra contra mim, mas você vai dizer: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio, dias melhores virão, a bênção do Senhor chegará, a vitória de Deus chegará. Talvez você está passando pelo vale mais escuro da sua vida, mas Deus vai reverter este quadro, e você vai dizer pela fé, crendo e cheio de esperança: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele conclui, como um homem que se alimenta da própria esperança, no verso 14. Ele diz para ele mesmo, e diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Essa é a mesma palavra que Deus disse para o jovem Josué, num dos momentos mais sombrios da história de Israel, quando o grande líder Moisés estava morto, e Deus chega para Josué e diz: olha, o meu servo Moisés está morto, dispõe-te, levanta-te, vamos lá, assuma o comando, lidera esse povo, introduz esse povo na terra prometida, eu serei contigo, tem bom ânimo. Eu quero encorajar você, meu irmão, não importa o que possa acontecer hoje à noite, ou amanhã de manhã, ou nos anos futuros, ou nas dramas mais terríveis da sua vida, a palavra de Deus diz para o seu coração: tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo.